aqui, se tem alguém ainda a caminho, colocamos a tua presença, este ambiente, pedimos a tua proteção dos teus anjos, levante uma muralha de fogo ou de proteção do Senhor sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a tua palavra, Pai, ela penetre na nossa mente, traga o ensino e a aplicação dela, Senhor, nas nossas vidas, na prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca, o Senhor, todo sentimento, toda a emoção que está no coração e na alma das pessoas diante do Senhor, para pedir que o Senhor nos ajude e nos dê força para cumprir com o nosso chamado, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Boa noite, paz do Senhor. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso para ela e diga: paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe. Glória a Deus. Meu irmão, tem um livro do Bispo Rodovalho que se chama Terminar Bem é Melhor do que Começar Bem. E as palavras deste mês são deste livro. E a primeira palavra é: o chamado te dá força. O chamado te dá força. E eu quero desmistificar aqui essa questão de chamado. Normalmente a gente faz uma ligação de chamado em ser líder na igreja, em ser líder de célula, em ser obreiro, diácono, pastor. Mas você tem um chamado à vida também. Você tem um chamado para ser esposa, tem um chamado para ser pai. Se você é filho, você tem um chamado para saber agir como filho. Todos nós temos um chamado. E quando Deus te chama, você faz parte da igreja, Deus te chamou. Ele não apenas aponta um caminho para você: ó, o caminho é este, ande por aqui. Lá em Deuteronômio ele diz: olha, por aqui você vai se arrebentar, aqui é maldição, aqui você não vai ter colheita, vai ser bem maldito, até os teus animais vão sofrer. Mas se você seguir por este caminho aqui, você vai ser abençoado, a tua família, né, as tuas plantações, até os teus animais vão ser abençoados. Siga por este caminho. Deus dá até a dica para nós. Então, quando você vem para a igreja, você respondeu a um chamado de Deus, e Ele não apenas aponta o caminho, Ele libera uma força para que possamos caminhar neste caminho, amém? Então, meu, quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e vemos limites. Limites. Infelizmente, o nosso país, ele tem uma cultura de valorizar a desgraça. Sabe? Quanto mais a pessoa sofre, mais ela gosta de contar desse sofrimento. Parece que é uma espécie de uma baixa autoestima generalizada, que as pessoas gostam de falar o quanto elas sofreram, ao invés de usar isso como uma pausa para crescer naquilo que ela perdeu naquele momento. Então nós olhamos para nós mesmos e vemos limites, vemos, sabe, imposições, dificuldades. E este é o momento para você olhar para o Senhor. Porque quando nós olhamos para o Senhor, nós encontramos uma palavra diferente. Quando você lê a palavra de Deus, você percebe que Ele fala algo para você diferente, às vezes, do que você está passando naquele momento. Em Deus nós encontramos poder, em Deus nós encontramos direção, em Deus nós encontramos propósito. E hoje, meu irmão, eu quero declarar sobre a tua vida que o chamado que Deus colocou em você também te dará força para você cumprir com esse chamado, amém? Talvez foi chamado para ser um empresário, chamado para ser aquele profissional. E a primeira coisa, para você entender que o chamado te dá força, a gente tem uma frase que a gente ouve com muita frequência, e é uma realidade: Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que são chamados. Se você é chamado, Deus assume a obrigação de te fortalecer para o chamado. Nós vemos isso acontecer com várias pessoas. Moisés chegou na frente de Deus: eu não posso. E no entanto foi usado contra a maior potência da época, que era o Egito. Gideão, medroso, escondido, fez várias
vários negócios com Deus ali para saber se era para ele fazer o que Deus estava pedindo ou não. Jeremias, que achava que era novinho demais. Todos disseram, eu não consigo. Meu irmão, não se preocupe, isso acontece com todos nós. Todos nós um dia, mesmo que a gente não verbalize, um dia a gente sentiu, eu não consigo. Mas a resposta que Deus dá, que importa para nós, Ele diz, eu estou com você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus está contigo, meu irmão. Abra a sua Bíblia ali em Jeremias capítulo 1, versículo 8. No contexto ali, Deus chama Jeremias, e ele se acha novinho demais. E Deus fala com ele e diz, pois eu estarei com você para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Deus fala assim, quando eu falo, acontece o que eu falo. Deus dizendo para Jeremias. Então, se Deus está com você, a incapacidade não é um impedimento. É apenas o início de uma capacitação da parte de Deus para a sua vida. É o início de Deus estar capacitando você para algo novo. E esse novo, ainda você não estava capacitado para isso. E começa o início do processo dessa capacitação de Deus. E infelizmente nós não enxergamos dessa maneira. A segunda coisa, que o chamado te dá força, é que o chamado revela uma força que você não imaginava possuir. Você não sabe a força que você tem em Deus. O Espírito Santo desperta dons. Então, quantos de nós que não fazíamos o que nós fazemos hoje? A gente não pregava, não dava uma célula, tinha medo de falar com as pessoas, tinha medo até de orar, não lia a Bíblia. E esse dom foi despertado em você. Pessoas que entraram aqui não tinham nada, vieram para a igreja, elas arranjaram emprego, se formaram, e andaram no chamado de Deus. O chamado de Deus, ele te proporciona que você melhore de vida. E o Espírito Santo desperta dons em nós, desperta coragem. Nós tivemos uma revisão de vidas, e cada um lá tinha uma palavra para pregar. Se o senhor falar com eles, pergunte qual é que foi a primeira vez, o desafio que foi falar a primeira vez. Então Deus desperta a ousadia, e que estavam ocultos, a gente não via, a gente não sabia que tinha. E a missão, às vezes parece maior do que você, porque você, às vezes, se diminui, você se acha incapaz. Sabe por quê? Porque a missão que Deus tem para nós, ela é maior mesmo do que nós. Mas Deus libera poder do alto para a sua vida. Diz um amém, meu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Deus estabeleceu a igreja, e naquele momento, um poder que só Ele tinha. Ele liberou poder para os apóstolos, e os apóstolos foram e pregaram da mesma forma que Jesus pregava, curaram da mesma forma que Jesus curava, libertavam da mesma forma que Jesus libertava. E chega um momento que vem o Espírito Santo, e esse poder vem para toda a igreja, ou seja, vem para você, vem para mim. E ali naquele momento a igreja é estabelecida, e o poder de Deus está onde? Na igreja. Ele diz, mas receberão poder. Ele não fala, talvez você receba, talvez se você for um homem bonzinho, não fizer nada errado, você receba. Ele diz, vocês receberão poder. Quando? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E isso aconteceu quando Jesus foi elevado, veio o Espírito Santo sobre a igreja. Não, Deus não quer que você ande no seu limite. Sabe, o limite a gente está sempre sofrendo. Sempre no último esforço, no último fôlego, Deus quer que você ande no poder dEle. E para andar no poder dEle, você precisa aprender como isso acontece. As pessoas vêm para a igreja
Elas querem que simplesmente é como se fosse apertar no botão e o problema delas seja resolvido. E não é assim que Deus age. Deus quer que a gente aprenda a andar no poder dEle. Então como que essa força de Deus entra nas nossas vidas, como que ela se aperfeiçoa em nós? A força de Deus, ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que significa isso? Meu irmão, tem dias que você não consegue, tem dias que nada dá certo, tem momentos que a nossa alma balança, as tuas emoções, os teus sentimentos gritam de você, dizendo que você não pode, que você não consegue. E é neste momento, mas quando você depende de Deus, Ele fala com você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Ele diz: minha graça é tudo que você necessita, pois meu poder opera melhor na fraqueza. É quando você deixa de acreditar nas tuas próprias forças, é quando você para de acreditar nas tuas próprias convicções e começa a acreditar naquilo que Deus diz. Você começa a viver de acordo com o que Deus fala na sua palavra, não no que você acha, não na sua lógica. Quando você diz: olha, isso que eu sou não é nada perto daquilo que Deus oferece para mim. Não é você ficar fraquinho, debilitado, para Deus começar a operar em você. É você perceber que quando você se esvazia de você mesmo, você acha um nada, você está permitindo que Deus, você está dizendo, mandando uma mensagem: eu entendi, que é o Senhor que quer agir na minha vida, é através da minha vida, o Senhor vai usar a minha competência, as minhas capacidades intelectuais, mas é o Senhor, eu sou apenas um instrumento. A sua fraqueza, ela não te desclassifica. Para Deus não, o problema é que às vezes você se desclassifica, você se auto-rebaixa. Deus não age assim. É quando você está ali, parece quebrado, você está pronto, Deus, para receber o poder de Deus, para ser levantado pelo poder de Deus, e não mais na tua força, não mais na tua capacidade intelectual, não mais o quanto você tem de posses. A tua fraqueza não te desclassifica. A tua fraqueza, ela te aproxima da graça que te fortalece. O apóstolo Paulo, um homem inteligentíssimo, ele diz: eu fui criado aos pés de Gamaliel. Imagina o cara mais sábio da época. Ele diz: eu aprendi com ele. Falava pelo menos 4 idiomas. Ele diz: quanto à lei do fariseu, sou perfeito, obedeço certinho. Quando ele foi visitado por Jesus, ele diz: olha, tudo que eu sei eu considero como esterco, para que Deus, né, seja maior na minha vida. Ele entendeu que não é a capacidade pessoal. Deus usa quem você é, mas como ferramenta. Então, quando você entender isso, mesmo que acontecem situações ruins, acontece. Diz: o que Deus vai me levantar? O que Deus vai me ensinar nesse momento? Daí você aprende a não ficar mais reclamando. Isso, a reclamação é murmuração. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, fala que aquele que murmura abre porta para o destruidor. E o chamado te sustenta nos dias difíceis. A Bíblia não nega que nós vamos passar por dias difíceis. E o que nos sustenta nesses dias? A reclamação não vai te sustentar. Sabe, você ficar falando, sabe, alimentando a situação difícil não vai te sustentar. Ao contrário, vai te fazer descer mais ainda. Então, responder ao chamado não significa a ausência de lutas. Vamos tirar essa questão do chamado dentro da igreja, como líder, como pastor. Não, você foi chamado, você se casou, você tem um chamado dentro do teu casamento para cumprir como homem e para cumprir como esposa. É um chamado, e você acha que não vai ter lutas? Se for perguntar aqui para todos os casados que estão aqui, você acha que eles nunca tiveram uma discussão na vida?
Nunca tiveram vontade de jogar na cara do outro que não queria mais ficar com ele? Agora, se ficar valorizando isso, é o teu eu falando. Então, não, é reconhecer, vou ter lutas dentro do meu casamento, eu vou ter lutas com os meus filhos, mas se você obedecer a palavra de Deus, se você parar de falar o que você acha, se você parar de falar o que você está sentindo naquele momento que você tem vontade de vomitar para o outro um monte de coisa que está passando, e você respira e diz: Deus é maior na minha vida. Porque Deus, quando você entende isso, Deus te sustenta no meio, sabe, das tuas lutas. Deus te sustenta. E sabe quando que vai parar essas situações difíceis? Até você aprender. Às vezes Deus permite lutas para que até que a gente aprenda a fazer do jeito certo, aprenda a se dominar. A palavra de Deus diz que um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio. É você ter que dentro de você, queima aquela vontade de fazer, e você não faz, porque diz: Senhor, o teu Espírito Santo está dentro de mim, eu não sou mais esse tipo de pessoa que fazia, né, o que as emoções queriam que eu fizesse. E você se enche da palavra de Deus, e quando você abre a tua boca, é a palavra de Deus que sai através de você. Então não significa ausência de lutas, mas significa você ser sustentado no meio dessas lutas. Meu irmão, você pode até se sentir cansado, mas Deus renova as tuas forças. Não é simplesmente que esperar, estou cansado, Deus vai renovar as minhas forças. Tem que entender como Deus age. Isaías capítulo 40, verso 31, diz: mas os que confiam no Senhor. Meu irmão, você tem que aprender a colocar a tua confiança no Senhor. Confiança no Senhor, a palavra dEle. Parece que nós temos uma dificuldade em pegar a Bíblia e ler a palavra como sendo de Deus falando conosco. A Bíblia é Deus falando com você. A Bíblia é Deus dando a palavra dEle de como você deve se comportar em todas as situações da vida. E quando você confia na palavra de alguém. Você confia na palavra que Deus está te falando. E quando você aprende a confiar, você não age mais pelo que você sente, você não age mais pelo que você quer, pelo que você deseja. Você confia no que Deus te diz. E diz: os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Então, aprenda a confiar no que a Bíblia está falando para você fazer, mesmo diante das situações difíceis. A Bíblia diz para você perdoar, confie na palavra do Senhor e perdoe. A Bíblia diz para você ter domínio próprio, confie na palavra de Deus e respire umas 10 vezes se for preciso, e não fale o que você está sentindo. Assim, meu irmão, você renova as tuas forças, você vence essas lutas, é assim que acontece. Ele diz: o que acontece com esse tipo de pessoa que confia no Senhor, renova as suas forças, voam alto como águias. Aleluia. Meu irmão, a palavra de Deus está dizendo, você tem que entender, quando você confia no Senhor, você começa a agir de acordo, a falar de acordo com o que a palavra de Deus te fala. Você renova as suas forças e você voa alto como águia. Você sobe de posição. Você não está mais nessa posição que você era dominado. Você aprende e sobe numa outra posição. E às vezes porque você não entende por que você não cresce, por que você não avança. Confie no Senhor. E hoje, em nome de Jesus, Deus renova as tuas forças. Meu irmão, Deus vai renovar hoje, em nome de Jesus, as tuas forças espirituais, as tuas forças emocionais, as tuas forças físicas, amém? Meu irmão, às vezes, nós perdemos a bênção. Nós estávamos lá em Brasília, na última celebração, esqueci, agora me fugiu o nome, em novembro, Santa Convocação Sacerdotal, lembrei. E tem uma hora lá que o nosso bispo Rodovalho,
ele começa a liberar as palavras dentro da pregação, ele começa a liberar as palavras, sabe, palavras proféticas, e pessoas, às vezes pastores conversando assim, sabe, e daí eu estava olhando assim, bem na minha frente, e o bispo olhando aí, eu falei, amém Senhor, eu recebo em nome de Jesus, é a palavra do nosso profeta, a palavra de Deus diz, confie nos seus profetas e prosperareis. Então quando o meu líder, o meu profeta está declarando, como eu confio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu tenho que confiar no meu profeta e eu vou prosperar, então eu tenho que prestar atenção no que ele está declarando. Ele estava declarando, dizendo amém, amém. Ele diz, você vai prosperar, eu amém. Você vai aumentar teu salário, eu amém. Você vai ganhar mais, amém. Você vai aumentar a tua igreja, eu amém. E pastores na minha frente conversando, perdendo a liberação profética. É por isso, meu irmão, não é que porque eu estou pregando aqui, eu peço que Deus me dê graça para que eu pregue cada vez mais a palavra de Deus, com mais entendimento, com mais argumentos que convençam você a respeito da importância de receber a palavra de Deus. Mas você entender que quando você está sendo declarado, em nome de Jesus, eu sou o profeta de Deus na tua vida para declarar que você vai vencer, meu irmão, em nome de Jesus. Então quem Deus chama, Ele não chama apenas para ser pastor, Ele te chamou para ser marido, para ser esposo, para ser filho, para ser um empresário, para ser o profissional da tua área que você é. Às vezes você nem orou para buscar de Deus, qual é a profissão que eu vou ser melhor, né? Vou ter um crescimento, é um chamado. E quem Deus chama, Ele acompanha até o fim. Deus não desiste de você nunca. Às vezes você continua acreditando em Deus, mas a tua forma de agir, você às vezes dá as costas para Deus. Deus não começa nada pela metade. Entenda, meu, da parte de Deus, Ele nunca vai desistir de você. Sabe, para entrar isso na nossa mente, lá em Zacarias fala de que Deus, Ele coloca uma muralha de fogo ao nosso derredor. Isso é no mundo espiritual, nós não enxergamos. É por isso que, sabe, você não é atacado pelas trevas, eles não conseguem ultrapassar essa muralha de proteção. E Satanás reconhece isso. Lá quando você lê em Jó, e Jó vem pedir para Deus para tocar em Jó, ele diz, mas eu não posso tocar por causa, você não colocou ali uma proteção ao redor dele? E daí Deus, então eu removo a proteção, pode tocar. Então Deus não, sabe, Satanás não pode tocar na sua vida se Deus não permitir. Se você está ali protegido dentro dessa muralha de fogo. E aí eu perguntei para um pastor quando estava me convertendo, o que é esse negócio de brecha? Eles sempre falam, não de brecha, que negócio é esse de brecha? Daí ele olha, eu quero que Deus me revele para me te ensinar. Você está dentro dessa, né, protegido por essa muralha de fogo. Do lado de fora quem cuida é Deus. Então da parte de Deus nunca veio a brecha e a abertura. Nunca alguém vai entrar por essa muralha, porque Deus liberou ali. Teve um caso específico só de Jó, porque Deus mostrou que é possível alguém, sabe, ser forte quando permanece firme com Deus. Então da parte de fora é Deus que cuida. Só que da parte de dentro somos nós. Então diz, não dê brecha, não peque, que dê uma abertura para que o inimigo entre dentro. E aí você entende o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele diz, o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor como leão buscando a quem possa tragar. Ele está esperando uma brecha. Da parte de Deus nunca vai haver brecha. Ele está esperando uma brecha da nossa parte. Então, da parte de Deus, Ele sempre vai cumprir a parte dele. Cada etapa. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz, aquele que começou a boa obra em vocês, amém? Completará essa obra. Irmão, ele fala obra, ele não fala aqui, vou começar uma obra de pastor na tua vida hoje. Vou começar uma obra de líder de equipe, de líder de célula. A obra é de Deus. Não importa, Ele não está especificando.
Se Deus começa, Ele cumpre até o fim. Ele vai completar essa obra. Então, meu irmão, você não está sozinho nesse processo. O que Deus começou, Ele vai terminar. Então, não esmoreça. Não faça coisas que Deus não está mandando você fazer. Não fale o que a palavra de Deus não está dizendo para você falar. Reconheça diante de Deus a tua fraqueza. Senhor, realmente eu sou assim, eu falo besteira, eu ajo de acordo com as minhas emoções, mas eu agora entendi, Pai. Eu estou aqui para ser tratado pelo Senhor. Eu reconheço que eu sou fraco mesmo, porque de mim mesmo eu só vou agir errado. Então eu me coloco diante do Senhor para ser tratado. Eu aceito o teu tratamento. É quando você aprende que nesse momento você está fraco, mas é nesse momento que Deus te usa para te levantar com força. Meu irmão, o chamado de Deus não é um peso, é fonte de força para você. A força não vem de você, vem de quem te chamou. E Deus te chamou, amém? Como que eu faço isso? Qual que é a aplicação prática disso? Uma palavra de Deus, ela tem que nos ensinar algo. A aplicação prática é, na verdade você já sabe. Sabe o que você tem que fazer todo dia? Ore. Ore diariamente a Deus, pedindo que Ele te renove. Oração é você falar com Deus. É você falar o que você sente, falar o que você pensa, falar até das atitudes erradas que você teve naquela época, a hora ali eu errei realmente. É você reconhecendo que você é frágil, aí você está pronto para Deus te levantar forte. Sabe, dê um passo a mais, sabe, no teu chamado. Se você é pai, aprenda a ser pai. Se você é mãe, aprenda a ser mãe. Veja na Bíblia o que a Bíblia fala para os pais, o que a Bíblia fala para as mães, o que a Bíblia fala para os filhos. Meu irmão, a gente está cheio de exemplos. Às vezes o pai chega em casa, acha que não tem responsabilidade de ajudar a cuidar dos filhos. E às vezes acontece com a mãe também. Cada um tem o seu chamado. Meu irmão, sirva a Deus, sirva no teu chamado sem medo, porque Ele te fortalece. Sirva sem medo. Em nome de Jesus, meu irmão. Se Deus te chamou, você vai receber força para cumprir com o teu chamado, amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Levante a sua mão direita e diga: se Deus me chamou, Ele me dará força para cumprir. Diga: se Deus me chamou, Ele me dará força para cumprir o meu chamado. Amém? Glória a Deus, filho. Glória a Deus. Deus me chamou. Agora feche os teus olhos, mas nós vamos orar. Eu sei que todo mundo passa pelo processo, todo mundo comete erros, todo mundo comete erros como pastor, como esposa, como marido, como filho, como um irmão contra o outro. Todos nós cometemos erros. Mas o segredo, meu irmão, não é você ficar justificando os teus erros, e não é ficar acusando o outro para se justificar que você está certo, aí o outro por sua vez faz a mesma coisa. Não é você achar: eu não tenho um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E às vezes você, alguém me ofendeu e eu não liberei o perdão. Você não confiou em Deus quando Ele diz para você perdoar. Confie em Deus. Não confie em você mesmo. Confie em Deus. E às vezes a tua vida está assim, justamente porque você não tem confiança em Deus de fazer o que Ele manda a gente fazer na sua palavra. Não vai ser do nosso jeito, é do jeito dEle, que a força é dEle, o poder é dEle, é Ele que te acompanha até o fim, é Ele que te protege contra as trevas, contra os ataques, é Ele.
faça do jeito dele. Irmão, Deus, Ele quer nos melhorar como igreja. E você vai terminar bem, né? Terminar bem é melhor do que começar bem. Nós estamos no final do ano. Você não pode terminar o ano com falhas lá do começo do ano, e você continuou levando durante o ano. O que você vai fazer? Vai virar 2026 sendo o mesmo. Deus quer te transformar. E a transformação de Deus, quando nós permitimos, Ele sempre nos melhora. Em nome de Jesus, você vai terminar este ano melhor do que começou. Em nome de Jesus, você vai estar pronto para, na virada do ano, você olhar para trás e dizer: eu fui melhorado por Deus. Estou pronto, aprendi a começar um novo ano e sei que vou me desenvolver ao longo deste ano, vou terminar ele melhor ainda. Você vai passar por lutas, mas você sabe que a luta é para te melhorar, a luta é para te lapidar, é para mostrar que sem Deus você não consegue. Então, meu irmão, se você quer terminar melhor do que você começou, quer aprender, pelo menos deseja receber o ensino de Deus, sai do seu lugar e venha colocar aqui a tua vida diante de Deus. Senhor, eu quero